Vamos falar sobre flip-flops, tá? Então até agora a gente vem trabalhando com LEDs e eu falei para vocês que LEDs eles são sensíveis a nível, né? Quando você tem uma mudança de nível nas entradas, seja na entrada de habilitação, né, ou nas entradas de comando, SR, você vai ter uma mudança, né, na saída. Aqui. Flip-flops eles são diferentes, né? Vai ver por que eles são diferentes. Então aqui eu tenho duas figurinhas. Então, do lado esquerdo eu tenho mostrando aqui um flip-flop. E eu sei que ele é um flip-flop por quê? Porque aqui onde tem um clock, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. Ele indica que essa entrada é uma entrada de clock. E a entrada de clock é uma entrada especial. Por quê? Porque o flip-flop, diferentemente do nosso amigo LED, ele é um circuito que é engatilhado pela mudança de borda no clock. Eu vou mostrar isso agora no caderno, tá? Então, deixa eu ajeitar o caderno aqui. Então, eu vou desenhar aqui um sinal de clock. O meu sinal de clock é um sinal periódico, né? Uma onda quadrada. E aí eu tenho dois tipos de eventos no clock. Eu tenho uma borda de subida, que é quando eu tenho uma transição baixo para alto, e tem uma borda de descida, que é quando eu tenho uma transição de alto para baixo. E o que acontece? O meu flip-flop, né, ele só muda de estado em um desses dois eventos, borda de subida ou borda de descida. Se o flip-flop engatilhado pela borda de subida, ele tem esse símbolo. Eu errei aqui, não era para ter isso aqui, certo? Se ele for engatilhado pela borda de descida, ele vai ter símbolo aqui que eu tenho uma bolinha para indicar que é a borda negativa. Aqui eu vou desenhar esse símbolo de novo porque não ficou legal, basicamente, tá? Então esse aqui é um flip-flop borda de subida, engatilhado pela borda de subida, e aqui é um flip-flop engatilhado pela borda de descida. Vamos voltar lá para o slide. Então aí no slide, à esquerda, eu tenho um flip-flop engatilhado pela borda de subida, e à direita eu tenho um flip-flop engatilhado pela borda de descida. Então essa é a grande diferença entre o flip-flop e o LED, né? Ambos os elementos nós vamos utilizar para armazenar bits, né? Um bit no caso, só que o LED é sensível a nível, né? Nível alto ou nível baixo, e o flip-flop é sensível à borda. Tá? Então vou ter aqui algumas entradas de controle e uma entrada de clock. Vamos ver nosso primeiro flip-flop, que seria o flip-flop SR, né? Então é a mesma coisa, eu tinha um LED, né? Só que agora quando eu tenho esse símbolozinho aqui, eu tenho um flip-flop. Como o slide está um pouco desfocado, eu vou para o caderno para mostrar isso aí. Então eu tenho aqui, né? Desenhar aqui a figurinha. Meu camarada, o LED, desculpa, o flip-flop SR. Entrada S, entrada R. Aqui é a minha entrada de clock. Clock, você tem que colocar o nome dele, porque pelo símbolo já sabe que é um clock, né? A minha saída Q e a minha saída Q barrado. Como é que é a tabela verdade do meu flip-flop? Então, basicamente é o seguinte. Se não tem evento no clock, independente do S e do R, eu vou manter o valor original, que é 0. Se acontece um evento, no caso aqui de borda de subida, se o R é 1 e o S é 0, esse aqui é um evento de reset. Vai 0 para a saída. Se acontece um evento de borda e eu tenho o R em 0 e o S em 1, esse aqui é um evento de set, a saída vai para 1. Se ambos estão em 0, o S e o R, e tem um evento no clock, esse aqui ele mantém. Se ambos estão em 1 e tem um evento no clock, é o estado inválido. Então, basicamente, esses são os estados do meu flip-flop SR. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, né, de forma de onda. Então, o S, R, vou desenhar aqui a forma de onda deles. Desenhar aqui meu clock. Há 3 eventos de clock só. Vou marcar aqui os eventos de clock, né? Pontilhado. No caso aqui o clock de e a minha saída Q. Vamos supor que a saída inicia em 0. Como é que eu faço a análise disso? Tá? Então, basicamente, eu tenho que verificar o estado das entradas SR antes do evento de clock. Então, por exemplo, imediatamente antes. Então, aqui teve o evento de clock. Se eu olhar antes do evento de clock, S era 0 e R é 0. 0 e 0, pela tabelinha, mantém. Ele mantém um valor.
Estão percebendo que eu já pulei para o próximo evento de clock, né? Eu não preciso mais me preocupar com os valores entre os eventos, porque os estados só mudam quando acontece um evento de clock. Então aqui no evento de clock, antes do clock, né, subir, eu tenho o S1, o R0, isso é um estado de set, passo para o próximo evento. E aqui antes do clock subir, eu tenho ambos em 0 é mantém. Então, como é que eu faço a análise do diagrama de tempo? Eu vou olhar o evento de clock e vou olhar as entradas de controle antes do evento, imediatamente antes, tá? Então, vocês perceberam que aqui, ó, havia uma transição no R que eu ignorei, né? Eu assumi que o R era 0 porque antes do evento de clock ele era 0. A gente vai ver que existem algumas regrinhas em relação à temporização dos flip-flops, né? Então, as entradas têm que estar estáveis no momento que ocorre a borda, né? Para não ter nenhum problema em determinar qual vai ser o valor da saída. Tá ok?